Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e o vídeo de hoje é dedicado para você que tem dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, que sabe que treinar musculação faz bem, ajuda a aliviar as dores, ajuda a aliviar os sintomas desse problema, porém está inseguro para começar a treinar, está com medo de fazer força, se machucar, travar da coluna. Se você é esse tipo de pessoa, fica comigo, assiste esse vídeo até o final, que com certeza você vai aprender a como começar a treinar da forma certa e, claro, resolver esse seu problema. Mas antes da gente se aprofundar no tema desse vídeo, vou te pedir só duas coisas. Deixa o seu like, curte esse vídeo para aumentar o engajamento e 2, se inscreve no canal. Essa semana a gente acabou de atingir aí, superar a marca de 1000 pessoas, 1000 inscritos. Já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês e peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreve, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas, também te ajuda a ficar por dentro de todas as novidades aqui. Tem vídeo longo, vídeo novo toda semana, com explicações mais aprofundadas sobre temas como esse, que são vitais e muito importantes para você treinar com segurança e ter seus resultados. E todo dia tem vídeos curtos lá no Shorts com execuções de exercício, como você fazer o exercício da forma certa para você consultar ali rapidinho e treinar, mandar bem na academia. Bom, vamos falar aí da hérnia de disco primeiro. Aqui nessa imagem já ilustra para a gente como seria aqui, né, um desenho da coluna. Então a gente tem essa parte mais clarinha aqui, seria a vértebra, a parte óssea. Essa parte mais amarelada são os nervos que passam ali próximo à coluna, né, que mandam as informações, que recebe ali os estímulos e tudo mais. E essa parte azulzinha entre as vértebras seria o disco, né, que é onde acontece ali a parte da hérnia. Essa parte aqui que tem as pontinhas, né, das vértebras apontadas aqui para trás seria a parte das costas, essa parte mais lisinha a parte do abdômen, a parte da barriga. Aqui nessas outras duas imagens a gente consegue ver dois discos diferentes, como se ele tivesse cortado no meio e batesse uma foto de cima para baixo, né? Então o disco de cima seria um disco saudável, o disco normal, e o disco de baixo já um disco com hérnia. No disco normal a gente consegue ver a organização dele aqui, ó, duas estruturas principais, tudo que é azulzinho. Ó, a gente tem uma forma mais, né, arredondada, meio achatada ao centro, que é o núcleo do disco, que é onde acontece a hérnia em si. E a gente tem aqui a parte mais externa, né? A gente vê várias camadinhas, né, como se fosse aqui uma cebola, né, diversas camadas. Essa parte é chamada de ânulo fibroso, né? E essas diversas camadas ajudam a manter ali o disco na sua posição correta, né? E elas fazem um formato externo também achatadinho ali do disco. É uma parte mais rígida, mais resistente, porém que permite também algum grau de compressão, de movimentação desse disco. Então essa é o disco como ele deveria ser, saudável. Um disco com algum grau de hérnia, ele já tem essa característica. A gente já vê que esse núcleo ele já está vazado, ele não está mais achatadinho ali, bonitinho no centro. E o que acontece quando ele vaza demais? Ele começa, ó, a apertar esse ânulo fibroso, que também se deforma, e ele faz como se fosse um calombo e começa a cutucar os nervos que estão ali ao seu redor, né? Se a gente lembrar que esse nervo ele manda e recebe informações, vamos falar principalmente aqui dos movimentos, da produção de força, todos os estímulos, né, dessa parte passam nesses nervos. Se ele está comprimido, se ele está apertado, essa passagem de estímulos ali no nervo fica comprometida, fica prejudicada, né? Então, muitas das vezes a hérnia prejudica isso, esse prejuízo pode gerar ali outras microlesões, pode gerar inflamação e estimular ali os receptores de dor na área e gerar dor que pode tanto causar coisas como formigamento nos membros, né, nas pernas, redução da produção de força e limitação da movimentação, aquela dor chata que te incomoda, né, o dia inteiro.
É importante listar que são 4 estágios, né, principais desse processo de hérnia, né? Primeiro é o abaulamento, quando ele começa ali a sair dessa formação original aqui, né, bonitinha como está no disco normal. A protusão, quando esse disco ele começa a cutucar ali a parte externa do anel fibroso e já começa a cutucar ali também a parte dos nervos que estão ali ao seu redor. Depois dessa protusão, a gente tem a extrusão, que é a hérnia em si, quando ela já rompe, né, esse anel fibroso e aumenta essa compressão dos nervos. E a gente tem a fase 4, que seria o sequestro, quando esse conteúdo do núcleo ele começa a vazar, né? Não só romper, mas sim a vazar um líquido ali no meio externo, né? É importante lembrar que a hérnia de disco ela não é uma condição permanente, ela pode se regenerar e geralmente quanto mais ela está agravada, ou seja, os estágios 3 e 4, a extrusão e o sequestro, ela é mais passível de regeneração. Outra coisa importante lembrar também é que não necessariamente você ter a hérnia de disco ou o bico de papagaio, que é o próximo problema que a gente vai apresentar, não significa que você vai ter dor. Então, tem várias pessoas, inclusive eu, por exemplo, eu tenho hérnia de disco na lombar e não necessariamente eu tenho dor por causa da hérnia, a maior parte dos dias eu não sinto dor nenhuma, né? E vai ter pessoas que não têm nenhum problema diagnosticado por imagem, né, exame como a ressonância na coluna, e vai ter dor. Tem outros fatores, como fraqueza muscular, postura, hábitos diários que podem influenciar nisso. Então é importante a gente saber disso, porque às vezes tu recebe um exame, vê lá a hérnia, se apavora, e às vezes só aquele medo já te gera uma dor, né? Então é importante a gente saber disso. Um problema muito comum relacionado à hérnia de disco é a dor do ciático, né? Então a gente pode ter a dor ciática causada pela hérnia lá na região lombar. A gente vê que ó, essa parte azul aqui grandona é o nervo ciático, ele começa lá na região lombar e vai até o pé lá embaixo, então ele é responsável por diversos, né, movimentos dessa região, produção de força. Então, duas causas comuns, ou a hérnia de disco ou a compressão de um músculo aqui no glúteo chamado piriforme, que acaba estrangulando esse nervo, às vezes até os dois associados, e pode causar esses sintomas aí que a gente, quem já teve esse tipo de dor, assim como eu, sabe, né? Que é formigamento, queimação, agulhamento na perna, redução da força. É um problema bem chatinho que está associado à hérnia de disco e que pode ser resolvido com a musculação, né? Aqui a gente tem o bico de papagaio. O bico de papagaio, bem lembrando aqui, né, até para aqueles que são mais acadêmicos, mais críticos, é um nome popular, né? Então é um nome que todo mundo conhece. Mas o bico de papagaio nada mais é que uma artrose, um osteófito na coluna. Então, se a gente lembrar a imagem anterior, eu falei que aquela partezinha mais esbranquiçada ali seria a vértebra, a parte óssea da coluna. E aqui a gente tem a representação da coluna novamente, né? Então a gente está vendo a vértebra, os nervos aqui, o disco, né? E a gente vê que essas primeiras vértebras aqui, ó, elas estão deixando o disco ali com espaço. A gente vê que ela não é lisinha, ela é irregular, mas que ela tem um formato padrão, né? Sem muitas deformações, né? E a gente vê onde está destacado aqui, onde está o osteófito, a gente vê que essa vértebra está maior, ela está com uma ponta mais acentuada, como se fosse um bico, daí o nome bico de papagaio. Ela está com mais irregularidades e do jeito que ela está representada, a gente praticamente não vê o disco. A gente vê que, do jeito que está representado aí, ela praticamente está cobrindo o disco, ela está comprimindo esse disco, né? E aí vamos imaginar que a coluna ela se movimenta, ela flexiona, ela estende, ela movimenta de lado, ela roda. Para isso acontecer, precisa dessa parte óssea deixar, né, um espaço para o disco movimentar, para os músculos ali, né, produzir o movimento e mover, né, essa parte óssea com esses discos, e ela é feita para deixar esse espaço. Então, a partir do momento que começa a acontecer um processo de lesão e esses ossos começam a aumentar demais, na hora, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar que aqui é a parte da frente a barriga, aqui é a parte das costas.
Se eu preciso fazer um movimento de flexão e eu tenho essas pontas maiores, na hora que eu flexionar, isso vai gerar atrito, vai gerar contato, o que pode, né, atingir alguma estrutura ali adjacente, muscular ou até, né, outras partes como vasos sanguíneos. Pode apertar também ali, né, como ela está diminuindo o espaço do disco, jogar esse disco para trás e aumentar a compressão e até causar um processo de herniação. Então, o bico de papagaio, a artrose na coluna, ela tende a deixar os movimentos mais restritos, né? Tende a também gerar mais hérnia de disco. É muito comum quem tem bico de papagaio ter hérnia de disco também. E, claro, aumentar todos aqueles processos negativos que eu já citei anteriormente, né? É claro que quando a gente vê esse tipo de problema, a gente vê a hérnia de disco com potencial de recuperação e o bico de papagaio já com potencial de progressão. Então, uma vez que você tem aí um processo desses, naturalmente, sem uma intervenção, ele não tende a regredir igual a hérnia, ele tende a estagnar e progredir com o passar do tempo e envelhecimento. Mas a boa notícia é que a musculação, ela consegue, se não reverter esse processo de artrose, mas sim conter os sintomas e devolver a mobilidade, toda a questão normal ali da absorção de cargas e impactos dessa coluna que já está com uma estrutura um pouco comprometida. Bom, já que a gente agora já conhece os dois principais problemas, aí pelo menos uma visão geral, vamos ver agora como deveria ser um treino e quais seriam aí os principais objetivos, o porquê que a musculação ajudaria, de quais formas ajudaria essa pessoa com problema na coluna. Vamos ver os objetivos principais. Eu destaquei 3 aqui para vocês. Então, quando a gente começa na musculação, um objetivo aí, uma ação principal que traz de benefício para quem tem dor na coluna é, primeiro, vamos pensar que essa pessoa que está começando, ela não está treinando, né? Então ela não faz um exercício de forma regular, de forma organizada, e na maior parte das vezes ela está sedentária ou com baixo nível de movimento, de atividade física no dia a dia. Ela pode ter um trabalho sentado, ser um motorista, um home office, ou qualquer tipo de trabalho que a maioria dos trabalhos hoje em dia não demandam uma grande movimentação ou um grande gasto de energia, né? E muitas vezes a pessoa está com um quadro de sobrepeso, obesidade, né? Muito acúmulo de gordura. Então, o primeiro passo da musculação aí é auxiliar a pessoa a adotar um estilo de vida mais ativo. Então, ela variar mais a postura ao longo do dia. Vamos pensar, por exemplo, em quem trabalha muito tempo sentado. A posição sentada, mantida por muito tempo, ela é uma das posições mais prejudiciais para a coluna. Ela tende a deixar a curvatura da lombar mais reta, né? Com isso, você fica ali, muitas das vezes, uma postura inadequada, ou forçando para um dos lados, ou girando o quadril para frente, o que comprime mais ali os discos, principalmente os últimos discos da lombar, ali, o L5, S1, já próximo do sacro, o que tende aí a ser um fator de risco para a hérnia, né? E a coluna muito tempo naquela posição, se você já tem uma compressão, você não alivia ali a posição do nervo, né? Então esse nervo fica um tempo grande comprimido, né? Um tempo grande com um prejuízo ali do seu fluxo de estímulos, e isso pode gerar dores, né? Então, o ideal é você variar a posição ao longo do dia, ficar um pouco em pé, um pouco sentado, um pouco em movimento, um pouco deitado. Esse seria o ideal. Então, com a musculação, um período a mais de treino, um período a mais de movimento, te ajuda a quebrar comportamentos sedentários e variar a postura, que é algo positivo para a coluna. Outro fator importante é que ela te ajuda a gastar mais energia. Se você tiver um quadro de sobrepeso, obesidade, que é um fator de risco também para esse tipo de problema na coluna, gastando mais energia, com certeza vai ajudar no seu processo de emagrecimento, isso gasto energético da sessão de treino, e também pensando a longo prazo, um corpo com mais massa muscular vai gastar mais energia em repouso, gastando mais energia em repouso, também é mais fácil para você emagrecer ou manter um peso ideal. Segundo fator, melhorar a estabilidade da coluna. Então, a gente tem ali a coluna, parte óssea, parte de disco, e a gente tem que pensar que aquela coluna está rodeada, na frente, atrás, dos lados, de músculos que vão
movimentar e estabilizar essa coluna no lugar certo. Se as coisas estão no seu devido lugar, diminui esse fator de compressão de nervos, né, de escorregamento de disco, de deslizamento de vértebra, que é outro tipo de problema também, né? Então, essa musculatura ali forte, principalmente a musculatura do abdômen, da lombar, das laterais, dos glúteos também, ajuda a criar como se fosse uma espécie de cinturão ali. A gente vê na musculação a galera treinando com cinturão para estabilizar a coluna, mas a gente sabe que se a gente treinar esses músculos da forma correta, de forma proporcional, né, de todas as funções, todos os seus movimentos, a gente cria um cinturão natural de musculatura ao redor da coluna que ajuda a manter as coisas no seu devido lugar e, é claro, ajuda também a gente se movimentar melhor no dia a dia e a coluna como uma espécie de amortecedor natural, né, das cargas e impactos que a gente sofre no dia a dia. Se ela tiver o auxílio de uma musculatura forte, de uma musculatura bem condicionada, esse amortecimento de impactos e de sobrecargas do dia a dia, ele fica mais facilitado e desgasta menos as estruturas de discos e vértebra. A musculação também ajuda a aumentar a amplitude de movimento, né? A gente sabe que, em regra, né, lógico, eu estou falando em um cenário geral, né, cada caso é um caso. Mas boa parte das pessoas que estão sedentárias, que estão com baixo nível de atividade física, que estão com dor nas costas, tem aí uma baixa flexibilidade, né? Tem movimentos encurtados, travados, músculos tensos, né? Então, a musculação ela ajuda a aumentar a amplitude de movimento, os movimentos saírem com uma qualidade maior, o que poupa esforço da coluna e também ajuda a aliviar tensões musculares que muitas das vezes são causas também das dores, assim como a ciática, que foi citado lá na explicação do disco, né? E agora, a gente vai ver aqui como seria a organização do treino, né? Então, vamos pensar nas variáveis principais. O cara está começando a treinar, geralmente ele não lá tem muito tempo, muitos dias disponíveis, e aí ele precisa fazer o treininho dele de musculação. Então, como eu dividiria esse treino? Muitas vezes a gente pensa em treinar, vou treinar perna, vou treinar costas, vou treinar ombro, vou treinar peito. Eu sugeriria uma divisão que a gente chama de full body, que é o quê? Você treinar os principais grupos musculares na mesma sessão de treino. Então, treinar um pouco de perna, um pouco de superior, core também, região de abdômen e lombar, que é crucial aí para essa parte de saúde da coluna. Então, essa seria a divisão de treino. Ia treinar todo dia? Se você puder, até melhor, mas se você dedicar pelo menos 2 a 3 vezes na semana em dias alternados, para início de conversa já está bom. Séries de descanso, se você fizer ali, aí vai depender do tempo que você tem disponível. De 2 a 4 séries com descanso a 1,5 a 2 minutos, você consegue dar um bom estímulo, né, de trabalho para os seus músculos, que precisam de estímulo de trabalho para você crescer, né, ter a parte de hipertrofia que também é importante na manutenção da estabilidade da coluna e no alívio das dores. E esse descanso é justamente para você conseguir se recuperar bem e trabalhar com cargas que te permitem evoluir, né? A gente sabe que o treino, de início, ele é feito com cargas mais moderadas para você aprender os movimentos, né? E assim que você tiver segurança e confiança nos movimentos, também segurança de que você não vai machucar, não vai travar das costas, depois você evolui para cargas maiores e um mínimo de intervalo é importante para você conseguir recuperar e trabalhar com essas cargas. Senão você descansar pouco, você não recupera, não consegue trabalhar com pesos, né? Zona de RM, que são RM as repetições máximas. Repetições máximas, a gente trabalha com esse conceito para o ajuste de carga. Então você vai ajustar a carga pensando num trabalho próximo da falha, que é quando você não consegue, né, mais completar a repetição da forma correta, dentro daquele número que você programou para a série. Nos treinos iniciais você não precisa tanto se preocupar com a falha, mas depois isso é importante para você ter ali um crescimento, uma evolução maior do treino. Senão a falha, uma condição de você chegar ali de 1 a 3 repetições próximas à situação. Esse feeling, esse ajuste você vai melhorando com o tempo.
Então, se você fizer séries ali numa zona de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 15 repetições, né, usando mais repetições no início para aprender o movimento e depois uma zona maior e variações disso para progredir com cargas maiores, dar um estímulo diferente para o músculo, com certeza você ali já está num bom caminho, né? E pensando aqui na organização do treino em si, você vai dividir esse treino em 2 partes ou talvez até 3 partes. As 2 partes obrigatórias, no meu ponto de vista, o aquecimento, que você vai dividir em exercícios de alongamento e mobilidade, já que a gente sabe que o alongamento dos músculos e a mobilidade das articulações, pensando em coluna, principalmente a região do quadril, né, é importante você ter um quadril móvel para poupar a região lombar. Isso é fundamental para a saúde da coluna e fundamental para você executar os exercícios da forma correta. Então, eu acho crucial para quem tem dor lombar começar o treino com essa parte de aquecimento. E também é importante aquecimento específico, que é você fazer a própria série do exercício com uma carga ali moderada, mas entre aspas simbólica, para você ver o movimento, ver se não está com nenhuma dor nas articulações, ver se ali, se todo equipamento, se a tua técnica está legal, para você depois progredir, né, para cargas mais pesadas, já com mais segurança e com as articulações e a musculatura devidamente preparada e aquecida, né? Temos também a parte principal, que é os exercícios de musculação em si, que a gente vai fazer nesse sistema full body e alternado por segmento. Ou seja, você não vai fazer 2 exercícios de perna, 2 exercícios superiores em sequência. Você vai intercalar eles também com os exercícios de core, para que você acumule menos esforço na região, pensando que você é iniciante. Com menos esforços acumulados é mais fácil você executar melhor os exercícios e com isso a facilitar a sua introdução na musculação e também diminuir a possibilidade daquele fator dor no dia seguinte, que para dor muscular no caso, né, não dor nas costas, que é o processo de recuperação do treino. Que para muitas pessoas é um fator que, se for exagerado, pode, né, fazer o cara rapar fora da musculação. Então é importante a gente pensar em tudo isso, porque não adianta nada você ter o melhor treino do mundo montado se você não põe ele em prática e não se mantém treinando ao longo do tempo. Finalização, por que eu botei como opcional? Muitas pessoas ali na correria do dia a dia nem sempre conseguem ali, né, ficar, sei lá, 40, 50, uma hora e meia, né, na sala de musculação. Então, se for para priorizar uma coisa, você vai priorizar o alongamento e a musculação em si. Mas se você tiver um tempinho sobrando ali no final, seria legal você fazer também a parte de mobilidade e alongamento, que pode ser repetido mesmo do início ou outra parte diferente também, né? Lembrando que alongamento a gente vai dedicar bastante ali, geralmente na parte do posterior de coxa, os próprios músculos da coluna em si, que são geralmente as regiões chaves envolvidas com essa questão de alívio de dor nas costas. E você também pode fazer os exercícios de cardio, né? Pensando em gasto de energia, sensação de bem-estar, ajudar ali num processo de emagrecimento, se for tua necessidade, e até liberar substâncias analgésicas, né? O treino em si, tanto a musculação como o cardio, ele libera substâncias no nosso corpo que tendem a aliviar dores de forma geral, e isso também se aplica à coluna, e são por mecanismos ali diferentes. Então, se você dá um estímulo do cardio, você está complementando esse estímulo analgésico que já foi fornecido pela musculação. Então, é uma coisa que você pode pensar em adicionar aí no seu treino, né? Então, vamos ver sugestões aqui, ó. Para o início do treino, mobilidade, ali, parte de aquecimento. Você vai dedicar ali, eu pus sempre uma janela, mínimo e máximo, de acordo com o tempo que você tem para treinar. Então, de 3 a 10 minutinhos, pelo menos. Você vai fazer exercícios de mobilidade, explorando a maior amplitude de movimento das articulações, de preferência exercícios dinâmicos. Foco principal no quadril, então quadril móvel poupa esforços da lombar, que é um segmento mais relacionado à estabilização do que à mobilidade. Então, se você tiver um quadril travado, com certeza tua lombar vai sofrer. Então, foco em mobilidade do quadril e alongamento dos músculos da coluna, assim como a tração, né?
A gente viu lá, principalmente no bico de papagaio, que ele dá uma esmagada, né, no disco, e isso pode, né, se você já tiver uma hérnia ali, então, aumentar a compressão nos nervos adjacentes e todos os sintomas negativos, né. Se você faz a tração da coluna, de uma forma ali, por exemplo, no espaldar, segurando em cima e jogando o peso do quadril para baixo, você dá um pouco mais de espaço, né, para esses discos, essas vértebras, e você tende a sentir uma sensação de alívio. Isso é fundamental principalmente para quem treina no fim do dia, já que o dia por si só, a ação da gravidade, as posturas, as tarefas que a gente faz, tende a deixar a coluna achatada. Então essa tração já alivia isso. Para quem treina de manhãzinha a coluna está menos lubrificada, né? Então, por exemplo, os exercícios de mobilidade, tanto do quadril como da própria coluna, os alongamentos também, já ajuda a lubrificar a tua coluna, a esses movimentos acontecerem de forma mais fluida, mais confortável, e isso te ajuda a não sentir dor, a não travar na hora da musculação. O que é desejável também, né? Principalmente se você tem aí mais tempo para aquecer, dentro da janela proposta. Mobilizar articulações chaves envolvidas no treino, como o ombro e tornozelo, né? A gente sabe que é envolvido em vários exercícios principais, tanto de inferior como de superior. E alongar o que a gente chama de cadeia posterior. Então, além de alongar a musculatura da coluna, alongar glúteo, posterior de coxa, panturrilha, que está muito relacionado ali a essas cadeias encurtadas com dor lombar e também tende a trazer alívio ao alongamento dessas regiões para aquelas pessoas que sofrem com dor ciática, né? E aí a gente tem aquecimento específico, né? Pelo menos a primeira série de cada exercício da musculação, você põe ali uma carga mais leve e faz ali o movimento, né? Já para preparar essas articulações envolvidas para a série mais pesada, que são as séries que vêm na sequência, né? Dá o tempo de descanso, depois ajusta a carga para fazer as repetições máximas. Parte principal do treino, os exercícios de força, né? Então o treino que está aqui é um exemplo, tem ali opções de exercício, né? O que a gente tem que pegar é o seguinte, não necessariamente fazer esses exercícios, mas se ligar na sequência como eles estão organizados, quais grupos musculares ele trabalha e quais exercícios, né? Características de exercício eu vou escolher. Então, eu dedicaria de pelo menos de 20 minutos para aqueles que têm menos tempo, até ali uns 50 minutos ou mais para quem tem mais tempo, né? Lembrando que a pessoa que estiver começando, ela não precisa ficar tanto tempo assim na academia, né? Até porque não tem por que dar um estímulo muito forte, né? Até porque você está começando, então qualquer estímulo ali no início já vai ser positivo. É claro que isso precisa ser progredido ao longo do tempo. E também pensando na dor do dia seguinte, é o que eu sempre falo, né? Se você já tem uma coluna mais sensível, às vezes essa própria processo de recuperação, né, no dia seguinte, após o treino, se esse estímulo for muito forte, ele pode deixar seu corpo tensionado e agravar seu problema da coluna. Então, começa moderado, dá tempo para o seu corpo ir se condicionando e aí sim você vai aumentando as exigências. Quem tem problema na coluna e controla os sintomas pode treinar normal, pode treinar pesado como uma pessoa que não tem qualquer problema. Mas você precisa ter inteligência e fazer essa progressão de uma forma consciente. Então, como eu começaria? Fiz meu aquecimento, beleza, já alonguei, já mobilizei. Começaria com os exercícios de core, né? Região de abdômen lombar. Então, dei o exemplo ali, ó, prancha isométrica, excelente exercício de estabilização. Ou então um exercício de abdominal com as pernas elevadas, ali, joelho dobrado, e a panturrilha apoiada num banco ou numa bola suíça, bola de pilates. Essa posição costuma ser bem confortável para a coluna, e você consegue fortalecer o abdômen, seja movimentando ou fazendo exercício em isometria. Exercício 2, farei um exercício de extensão lombar no solo. Tem várias evidências desses tipos de exercício fortalecendo a musculatura da coluna, né? Um dos problemas ali muitas vezes é você começar a perder massa na lombar, ou começar a substituir tecido, né, muscular por tecido de gordura. Com a lombar enfraquecida, ela fica mais exposta e menos estável. Esse exercício vai te ajudar com certeza, né? Ou elevação pélvica. Você fazer ali com os pés no chão, levantada do quadril, você fortalece a região glútea, fortalece um pouquinho ali também
a parte do abdômen, posterior de coxa, todos esses músculos da cadeia posterior mais fortes te ajudam ali, né, a prevenir esse tipo de dor nas costas. Esses dois exercícios iniciais de coluna, né, aproveitar também que você está mais descansado, com mais energia, e mexer logo ali onde você, né, geralmente vai ter mais receio, você mais descansado, você consegue executar com mais segurança, mais confiança. No geral, esses exercícios que eu sugeri, esses primeiros, eles tendem a ser bem seguros, tendem a não gerar dor, e são exercícios totalmente adequados para essa fase mais inicial, não são exercícios de grande complexidade técnica. É claro que todo exercício que eu estou sugerindo, você vai testar ele na prática, né? Nem sempre esses exercícios que a gente julga mais seguro, eles vão ser os melhores para você. Qualquer dor ali que não seja o cansaço do treino, você adapta a técnica ou substitui esse exercício de acordo com a orientação do teu professor. E é claro que se você precisar de orientação, estou aqui para te ajudar também. Atendo com consultoria online, além dos treinos presenciais, direciono treinos ali bem específicos para essa questão da coluna e, se você precisar, tem todos os meus contatos aí na descrição do vídeo, pode me chamar nos comentários, eu organizo esse treino para você. Bom, dando sequência, a gente tem aí o primeiro exercício de inferior, pensando ali em frente de coxa e glúteo, a gente tem um leg horizontal, que é um aparelho bem legal, principalmente se ele tiver a plataforma onde põe os pés fixos, né, e mexer o carrinho ali, o banco. É a melhor forma de começar o leg, principalmente que ele deixa bem a coluna fixa, bem seguro. Ou também o agachamento goblet, né, que é o agachamento com peso no peito. Esse peso no peito, ele nos educa a manter a coluna mais ereta, a não curvar as costas, que não é legal para quem tem dor na coluna fazer agachamento dessa forma, não é legal para ninguém fazer agachamento dessa forma. E o agachamento é um movimento que a gente usa muito no dia a dia, para sentar, para levantar, enfim, diversas atividades. Esse movimento de agachamento, ele é um movimento muito evitado, né? Um exercício muito associado à coluna travada, dor nas costas, que é um erro. Então, muitas vezes, você começar já aprendendo a agachar da forma correta, isso vai te ajudar no dia a dia e vai te ajudar a sentir mais confiante para treinar e quebrar essa restrição com movimentos de agachamento. Seguiria para um exercício de costas, que pode ser tanto uma puxada vertical, que até ajuda na tração da coluna, ou também a remada, que fortalece bem a cadeia posterior, ajuda na estabilidade da coluna. Qualquer um dos dois vai ser bom. Não começaria, talvez, principalmente para quem está com um pouco de dor nas costas, a fazer remadas curvadas, ou seja, com o tronco inclinado à frente, pois ela gera ali uma maior sobrecarga na lombar. É excelente para quem já treina, para quem já está sem dor, já tem confiança no movimento, mas para quem está começando, para quem está com uma crise de dor, eu evitaria esse exercício a princípio e, assim que possível, ensinaria e introduziria ele no treino, porque mesmo ele sendo um exercício para os músculos ali mais superficiais das costas, essa estabilização da coluna com o tronco à frente ajuda também no fortalecimento da lombar para manter a posição correta. Então, um exercício não tão indicado para o início, mas muito recomendado para as fases posteriores e para os dias que não tiver crise de dor lombar. Fortalecimento da parte posterior da coxa, já que o leg press ou agachamento não é muito bom para fortalecer a parte de trás da coxa. É importante a gente sempre trabalhar com equilíbrio, por isso você vai ver um abdômen e um lombar, um costas, um peito ou ombro, um frente de coxa, um posterior. Então, cadeira flexora bem estável para a coluna ou a flexora vertical. A mesa flexora também é um bom exercício, né? Porém, ela deixa a coluna mais exposta a movimentos indesejáveis. Pode não ser tão bom assim num dia de crise de dor lombar. Assim como um stiff, entra na mesma coisa da remada curvada. Exercício excelente para posterior ou glúteo. Mas é um exercício de maior complexidade técnica, então geralmente para os iniciantes é mais difícil a introdução. E também eu não recomendo esse exercício nos dias de crise de dor nas costas. Então, está saudável, já sabe fazer, bota no treino que é bom. Não tem muita confiança no movimento, está começando, está com crise de dor nas costas. Deixa para treinar em outro momento esse exercício quando você já tiver com mais experiência de treino. Por fim, dá para fechar ali com supino ou desenvolvimento, exercício clássico de empurrar, peitoral, né, e ombro, no caso desenvolvimento ombro,
né, com aquela ajuda de tríceps nos 2 exercícios também. Aqui não tem muito segredo, é um tipo de exercício que geralmente não expõe muito a coluna, desenvolvimento preferencialmente fazer sentado numa máquina ou com halteres, né? Importante lembrar aqui, ó, que a gente está alternando segmentos, então se precisar trocar a ordem, às vezes de um exercício ou outro por estar ocupado ali, né, um aparelho, você troca ó, inferior por inferior e superior por superior, não vai fazer tanta diferença assim, né? Eu falei que esse treino pode ser ali de 2 a 3 vezes por semana para quem está começando, em dias alternados, né? Como são dias alternados, dá tempo de descansar, você pode fazer o mesmo treino todo dia para você masterizar a técnica ali dos exercícios. Ou, por exemplo, como tem aqui 2 opções de exercício, você pode fazer num dia, por exemplo, a prancha, o lombar, o leg, o puxador, a cadeira e o supino. No outro dia você pode fazer o abdominal com a perna apoiada, que é um padrão de movimento diferente. Elevação pélvica, outro padrão diferente. O agachamento goblet, que é parecido com o leg press horizontal, mas ele traz mais funcionalidade para o dia a dia. Ou até mesmo uma cadeira extensora, que aí não vai ter o trabalho de glúteo, mas vai ter o foco na frente da coxa. Pode fazer a remada no lugar do puxador, um exercício de costas com uma característica diferente, com trabalho enfatizado outros músculos, né? Flexora e cadeira flexora e flexora vertical são 2 exercícios bem semelhantes, né? Inclusive, um dia você pode fazer cadeira flexora e até, se quiser, adicionar extensora no outro dia. É outro grupo muscular, mas é um trabalho que também vai para inferior e pode variar o estímulo de leg press ou agachamento. E fazendo um dia supino e no outro desenvolvimento, né? Um dia mais foco no peito, um dia mais foco em ombro. Lembrando que esse foco estético específico nesse início, ele não é muito necessário, né? Se você está entrando para resolver o problema da coluna, foca nisso primeiro. E uma vez com a coluna saudável, você vai ter mais liberdade e mais capacidade de fazer um treino mais voltado para a estética. Então, toda vez que tiver um problema de saúde, primeiro ataca o problema para deixar o corpo saudável, para depois pensar na estética, sendo que nesse processo, muito provavelmente, você já vai melhorar a tua estética, vai emagrecer, vai ficar mais definido. Por fim, parte final. Sugerir mobilidade ou cardio, né? Se for mobilidade, você pode simplesmente repetir o padrão do início, pode também adicionar outros alongamentos, né, para aquelas regiões já citadas. Provavelmente você vai sentir mais facilidade com as amplitudes de movimento, no final, no início com o corpo frio é uma coisa, no final com o corpo quente, já mobilizado do aquecimento dos treinos é outra. Você vai ter mais facilidade ali, em regra, de fazer as movimentações. Não precisa fazer nada muito intenso, até porque você já vai estar com mais cansaço dos exercícios de musculação. Então, para evitar lesões aí, né, cãibras e coisas indesejadas. E o cardio, né? Eu coloquei ali pelo menos 10 minutos. O recomendado é você fazer aí cerca de 30 minutos por dia, na maior parte dos dias das semanas, por exemplo, ali 4 dias, né, pensando que a semana tem 7 dias. Seria o mínimo recomendado para a saúde de forma geral. E esses 30 minutos diários, eles podem ser divididos em sessões menores de pelo menos 10 minutos contínuos. Então vamos pensar que você já andou ali 10 minutos ao longo do dia, de manhã, de tarde e à noite foi treinar. Está muito sem tempo, tempo corrido, mas quer fazer o cardio? Faz pelo menos uma sessão de 10 minutos, que aí você já vai estar complementando isso. Ou se você não fez nada de cardio ao longo do dia, já tenta mandar logo uma sessão de meia hora. Putz, não consigo fazer cardio nenhum. Então, garante a mobilidade, o alongamento e a musculação, que apesar do cardio ser interessante também para dor nas costas, nesse momento inicial vai fazer mais efeito a musculação e o alongamento. Então, para quem tem um tempo muito restrito, prioriza essas duas partes. Detalhe do cardio. Se você tiver com dor na lombar, o que você vai preferir? Cardio sem impacto, de preferência bike e elíptico. Posso fazer cardios com impacto também? Claro que pode. Faz uma caminhada. Se a caminhada não estiver agravando sua dor, beleza. Mas em dia de dor nas costas, preferir o elíptico com o pé coladinho ali no suporte do pé para não ter impacto, ajuda. E bike. Se a bike vertical, a tradicional, estiver te incomodando, tenta a bike horizontal, aquela que você fica com a perna para frente. Nos dias sem dor, aí a vida é normal, livre escolha.
Se você gosta de caminhar com inclinação, caminha. Se você gosta de fazer escadaria, faz. Se você já gosta de correr, trotar, faz. Não tem problema nenhum. Não tem essa de quem tem bico de papagaio, quem tem hérnia é proibido de fazer corrida, remo ou qualquer outro tipo de cardio. Você tem que ter bom senso. Cardios com impacto, cardios com maior intensidade, você, por exemplo, botar mais carga ou correr mais rápido, em dias de crise de dor não vai ser a melhor opção. Vai provavelmente agravar a sua dor. Então, você prefere os cardios anteriores que eu falei que poupam, né? Te dão ali mais conforto. Normalmente vai pecar a intensidade, vai gastar menos energia, mas paciência, prioridade é não sentir dor nas costas. E o cardio, como eu falei, ele dá essa sensação de bem-estar, de analgesia. Então, pode ser até, de certa forma, como se você estivesse tomando ali um remédio natural para a dor e complementar já nesse contexto de alongamento, mobilidade e musculação, você ter mais um estímulo analgésico. Bom, galera, então é isso. Eu acho que com essas informações você já consegue ali, junto com o teu professor, junto com o teu personal, organizar um treino da melhor forma para começar e não ter dor nas costas. Se você treina sozinho, você já tem noção aí de forma geral o que fazer e como fazer para treinar da forma certa. Beleza? Esse foi o recado de hoje. Mais uma vez, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Vídeo novo toda semana, shorts com execução de exercício todos os dias. E é isso. Te desejo bons treinos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!